Se a desconstrução vira cinismo, se sua crítica aos ídolos sacraliza o mundo tal como ele é, como ultrapassá-la? Tais são, a meu ver, as questões que abrem um novo caminho à filosofia contemporânea, que não a do prolongamento indefinido do desconstrucionismo. Você pode acreditar que não seria o da volta às luzes, à razão, à república e ao humanismo, o que não teria, eu já lhe disse por que, nenhum sentido, mas uma tentativa de pensá-los por meio de novos investimentos, não como antes, mas ao contrário, depois e à luz da desconstrução. Porque, se não fizermos, arriscamos-nos a ver o real levar a melhor. Nesse ponto, a desconstrução, que desejava liberar o espírito e quebrar as correntes da tradição, tornou-se involuntariamente, sem dúvida, seu contrário. O novo servilismo, mais desencantado do que o lúcido, a dura realidade do universo, da globalização no qual mergulhamos. Não podemos, de fato, atuar continuamente nos dois campos. Defender com Nietzsche o amor fati, por amor ao presente tal como ele é, pela morte feliz dos ideais superiores, e, ao mesmo tempo, chorar lágrimas de crocodilo pelo desaparecimento das utopias, pela dureza do capitalismo triunfante. Para perceber isso plenamente, foi-me preciso descobrir o pensamento daquele que, na minha opinião, ainda é o principal filósofo contemporâneo, Heidegger. No entanto, ele também foi um dos fundadores da desconstrução. Seu pensamento, contudo, não é um materialismo, ou seja, uma filosofia hostil à ideia da transcendência. Uma genealogia preocupada em provar que as ideias são todas, e sem exceção, produzidas por interesses inconfessados e inconfessáveis. Ele é, pelo que entendo, o primeiro que soube dar ao mundo de hoje o que ele chama de mundo da técnica, uma interpretação que possibilitasse compreender porque é impossível permanecer na atitude nietzschiana, pelo menos se não quisermos nos tornar pura e simplesmente cúmplices de uma realidade que hoje assume a forma de globalização capitalista. Pois esta, apesar de seus lados positivos, entre outros, o abrir-se aos outros e o formidável crescimento das riquezas que ela proporciona, possui também efeitos devastadores sobre o pensamento, a política e sobre a vida dos homens. Eis porque, para explorar o espaço da filosofia contemporânea, começo pela exposição desse aspecto fundamental do pensamento de Heidegger. Inicialmente, porque se trata, como você mesmo vai constatar, de uma ideia intrinsecamente genial, uma das que iluminam de modo poderoso, até incomparável, o momento presente. Em seguida, porque ela permite, como nenhuma outra, não apenas compreender a paisagem econômica, cultural e política que nos cerca, mas também perceber porque a busca incansável da desconstrução nietzschiana só pode levar a uma sacralização obscena das realidades, ainda que bem triviais e como muito pouco sagradas, e um universo liberal votado precisamente ao absurdo. Muitos ecologistas e também os que se denominam altermundialistas pensam desse modo. Mas a originalidade de Heidegger e de sua crítica ao mundo da técnica é que ele não se limita às críticas rituais do capitalismo e do liberalismo. Habitualmente censuram-nas aleatoriamente, por aumentar as desigualdades, devastar as culturas e as identidades regionais, reduzir de modo irreversível a diversidade biológica das espécies, enriquecer os ricos e empobrecer os pobres. Tudo isso, na verdade, não é apenas contestável, como ainda fica à margem do essencial. Não é verdade, por exemplo, que a pobreza aumente no mundo, embora as desigualdades se aprofundem. Também não é verdade que os países ricos estejam pouco preocupados com o meio ambiente. Muito pelo contrário, eles se preocupam muito mais do que os países pobres, para os quais as necessidades do desenvolvimento se sobrepõem às da ecologia. Da mesma forma, são os primeiros cuja opinião pública se preocupa verdadeiramente com a preservação das identidades e das culturas em particular. Em todo caso, podemos discutir longamente a respeito do tema. O que é certo, porém, e que Heidegger leva a compreender é que a globalização liberal está atraindo uma das promessas fundamentais da democracia. Aquela segundo a qual poderíamos coletivamente fazer nossa história ou participar dela, interferir em nosso destino para tentar dirigi-lo rumo ao melhor. Ora,
O universo no qual entramos não apenas nos escapa, mas se revela desprovido de sentido na dupla acepção do termo, simultaneamente privado de significado e de direção. Estou certo de que você já constatou que todos os anos seu celular, seu computador, os jogos que você utiliza e tudo mais mudam. As funções se multiplicam, as telas aumentam, se colorem, as conexões de internet melhoram, etc. Ora, você compreende que a marca que não acompanhasse o ritmo se suicidaria. Portanto, ela é forçada a fazê-lo, quer lhe agrade ou não, quer isso tenha ou não sentido. Nesse sentido, poderíamos dizer que na competição globalizada, que hoje põe todas as atividades humanas num permanente estado de concorrência, a história se move longe da vontade dos homens. Ela se torna uma espécie de fatalidade e nada indica com certeza que se oriente para melhor. Quem pode acreditar seriamente que vamos ser mais livres e mais felizes, porque no ano que vem o peso do nosso aparelho de MP3 vai diminuir pela metade, ou sua memória vai duplicar? Conforme o desejo de Nietzsche, os ídolos morreram. De fato, nenhum ideal inspira mais o curso do mundo. Só existe a necessidade absoluta do movimento pelo movimento. Para usar uma metáfora banal, mas significativa, assim como a bicicleta deve avançar para não cair, ou um giroscópio rodar sem parar para se manter no eixo e não se soltar, precisamos sempre progredir, mas esse progresso, mecanicamente induzido pela luta em vista da sobrevivência, não pode mais se situar no centro de um projeto mais vasto, integrado num grande desígnio. Ainda nesse aspecto, como você vê, a transcendência dos grandes ideais humanistas de que Nietzsche zombava desapareceu mesmo, de modo que, em certo sentido, como pensa Heidegger, é seu programa que o capitalismo globalizado realiza perfeitamente. O problema do capitalismo não é tanto como pensam os ecologistas ou os altermundialistas, o fato de empobrecer os pobres para enriquecer os ricos, o que é amplamente contestável, mas é que ele nos desapossa de qualquer influência sobre a história e priva de qualquer finalidade visível. Desapossamento e absurdo são os dois termos que melhor o caracterizam. E nesse ponto, segundo Heidegger, ele encarna perfeitamente a filosofia de Nietzsche. Ou seja, um pensamento que assumiu, como nenhum outro, o programa da completa erradicação de todos os ideais e, simultaneamente, da lógica do sentido. Como você vê, essa análise merece, pela amplidão da proposta, atenção e tempo, para que possamos compreendê-la com profundidade. É perfeitamente possível se abstrairmos o jargão tão inútil quanto impenetrável com o qual os tradutores franceses acharam necessário envolver o pensamento de Heidegger. O surgimento do mundo da técnica, segundo Heidegger, declínio da questão do sentido. No pequeno ensaio intitulado Le dépassement de la métaphysique, ele escreveu como o domínio da técnica, que para ele caracteriza o universo contemporâneo, é resultado de processo que ganha força na ciência do século XVII para aos poucos abranger todos os campos da vida democrática. Gostaria de expor aqui uma linguagem simples, destinada a quem ainda nunca leu Heidegger, seus principais momentos. Previno, mesmo assim, o que vou lhe dizer não se encontra dessa forma em Heidegger. Acrescentei inúmeros exemplos que não são dele e encontrei meu próprio modo de apresentar a lógica técnica. Contudo, a ideia inicial vem dele e sempre achei que se deve dar a César o que é de César. O que importa, na verdade, não é esta ou aquela formulação particular, mas a ideia central que se pode extrair da análise heideggeriana, aquela segundo a qual o projeto de dominação da natureza e da história, que acompanha o nascimento do mundo moderno e que dá sentido à ideia de democracia, vai se transformar em seu contrário perfeito. A democracia nos prometia nossa participação na construção coletiva de um universo mais justo e mais livre. Ora, já perdemos quase todo o controle sobre o desenvolvimento do mundo. Suprema traição das promessas do humanismo que apresenta inúmeras questões sobre as quais é necessário refletir profundamente. Continuemos, pois. O primeiro momento desse processo coincide com o aparecimento da ciência moderna, que, como vimos, rompeu inteiramente com a filosofia grega. Com ela, de fato, assistimos à emergência de um projeto de dominação da Terra, de controle total do mundo pela espécie humana.
Segundo a célebre fórmula de Descartes, o conhecimento científico vai permitir ao homem se tornar como se fosse senhor e proprietário da natureza. Como se fosse, porque ele ainda não se assemelha inteiramente a Deus, seu Criador, mas quase. Essa aspiração ao domínio científico do mundo pela espécie humana assume dupla forma. De início, ela se exprime num plano apenas intelectual, teórico, por assim dizer. O do conhecimento do mundo. A física moderna vai se fundamentar inteiramente no postulado segundo o qual do nada no mundo acontece sem razão. Em outras palavras, tudo nele deve poder ser explicado em algum momento, racionalmente. Todo acontecimento possui uma causa, uma razão de ser, e o papel da ciência é descobri-las, de modo que o seu progresso se confunda com a erradicação progressiva do mistério que os homens da Idade Média acreditavam inerente à natureza. Mas uma outra dominação se delineia por trás do domínio do conhecimento. Trata-se agora de uma dominação inteiramente prática, que não provém mais do intelecto e sim da vontade dos homens. De fato, se a natureza não é mais misteriosa, se ela não é mais sagrada, mas, ao contrário, se reduz a um estoque de objetos simplesmente materiais, e que em si mesmos completamente desprovidos de sentido ou valor. Então nada nos impede mais de utilizá-la como quisermos, para realizar nossos próprios fins. Imaginemos, se a árvore da floresta não é mais, como nos contos de fadas da nossa infância, um ser mágico suscetível de se transformar durante a noite em bruxa ou em monstro, mas só um pedaço de madeira totalmente desprovido de alma, nada mais nos impede de transformá-la em móvel ou de mandá-la para a lareira para nos aquecer. A natureza inteira perde seus encantos. Ela se torna uma gigantesca arena, uma espécie de loja enorme, onde os humanos podem se abastecer à vontade sem outra restrição, além da imposta pelas necessidades da preservação do futuro. Contudo, no momento do nascimento da ciência moderna, não nos encontramos ainda no que Heidegger chama de mundo da técnica propriamente dito. Quer dizer, um universo no qual a preocupação com os fins, com os objetos últimos da história humana, vai desaparecer totalmente em benefício único e exclusivo da atenção aos meios. De fato, no racionalismo dos séculos XVII e XVIII, em Descartes, nos enciclopedistas franceses ou em Kant, por exemplo, o projeto de domínio científico do universo ainda possui um alcance emancipador. Com isso, quero dizer que, em princípio, ele permanece submisso à realização de certas finalidades, de certos objetivos considerados vantajosos para a humanidade. O que interessa não são apenas os meios que nos permitirão dominar o mundo, mas os objetivos que esse domínio nos possibilitará. Eventualmente, realizar com isso, você vê que esse interesse não é puramente técnico, caso se trate de dominar o universo teórica e praticamente, por meio do conhecimento científico e pela vontade dos homens. Não é pelo simples prazer de dominar, por simples fascinação, o nosso próprio poder. Não se visa dominar por dominar, mas apenas para compreender o mundo e poder ocasionalmente servir-se dele com vistas a certos objetivos superiores que se reagrupam finalmente em torno de dois temas principais: liberdade e felicidade. Com isso, você deve compreender que a ciência moderna, em estado nascente, ainda não se reduz à pura técnica. Sobre a diferença entre ciência moderna e a técnica contemporânea. No século das luzes, o projeto científico repousa ainda sobre dois credos, duas convicções que fundam o otimismo e a crença no progresso que então dominam os maiores espíritos. A primeira convicção é aquela segundo a qual a ciência vai nos permitir libertar os espíritos, emancipar a humanidade dos grilhões, da superstição e do obscurantismo medieval. A razão vai sair gloriosa do combate contra a religião e, geralmente, contra todas as formas de argumentos de autoridade. Com isso, o racionalismo moderno prepara em espírito, como vimos, a respeito de Descartes, a grande revolução de 1789. A segunda é que o domínio do mundo vai nos libertar das servidões naturais e até mesmo revertê-las em nosso favor. Talvez você se lembre de que evocamos a comoção provocada em 1755 pelo famoso terremoto de Lisboa, que,
algumas horas fez milhões de mortos. Um debate foi instaurado entre os filósofos sobre a maldade dessa natureza que, decididamente, não tem nada de um cosmos harmonioso e bom. E todos, ou quase, pensam, na época, que a ciência vai nos salvar das tiranias naturais. Graças a ela, será, enfim, possível prever e, consequentemente, prevenir as catástrofes que a natureza envia regularmente aos homens. Essa é a ideia moderna de uma felicidade conquistada pela ciência, de um bem-estar possibilitado pelo domínio do mundo, o que faz sua entrada em cena. Assim, é em relação a essas duas finalidades, liberdade e felicidade, que juntas definem o cerne da ideia de progresso, que o desenvolvimento das ciências aparece como veículo de outro progresso, o da civilização. Pouco importa se essa visão das virtudes, da razão seja ingênua ou não. O que conta é que nela a vontade de dominar se articula ainda com objetivos exteriores e superiores a ela. E que, nesse sentido, não pode ser reduzida a uma pura razão instrumental ou técnica, que leve em consideração apenas os meios em detrimento dos fins. Para que nossa visão do mundo se torne plenamente tecnicista, é necessário, portanto, um passo a mais. É preciso que o projeto das luzes se integre ao mundo da competição, encaixado nele de modo que o motor da história, um princípio da evolução da sociedade, como no exemplo do telefone celular, que lhe dei há pouco, não se associe mais à representação de um projeto, de um ideal, tornando-se um único e exclusivo resultado da própria competição.